A Bolsa de Valores brasileira encerra a semana com mais um recorde histórico, o 11º de 2019. Pela primeira vez, marcou mais de 97 mil pontos. O otimismo com as declarações do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Economia Paulo Guedes no Fórum Econômico Mundial ajudaram a alavancar os índices. Mas é a confiança em uma nova postura de um governo preocupado em resolver os problemas do Brasil que tem retomado a confiança dos investidores. A expectativa do mercado é que já neste ano o Brasil consiga andar a passos largos, fazendo as reformas necessárias para alavancar a economia, gerar empregos e colocar definitivamente o Brasil no lugar de destaque entre os países em crescimento no mundo. Mas as conquistas do novo governo vão além. O deputado federal reeleito com medíocre votação, Jean Willis, tomou uma decisão muito sensata e resolveu ir embora do Brasil. O motivo, segundo ele, são ameaças que vêm sofrendo e a culpa é do governo Bolsonaro, que mal começou e já proporciona alegrias como essa à população brasileira. Uma dúvida que vem surgindo na internet é qual será o destino do esquerdista. Certamente não será um país socialista comunista, tipo Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, China ou Angola. É muito provável que ele vá para os Estados Unidos ou então para Paris, a cidade luz, coração do capitalismo europeu, adorada pelos socialistas de iPhone. Ele fez questão de expor nas redes sociais sua decisão de trocar a resistência pela desistência e fugir, certamente pensando que causaria choradeira e pedidos carinhosos de fica BBB. Mas não, seus próprios seguidores deram um adeus que não contentou o ex-BBB, que cuspiu em Bolsonaro. Tá precisando de ajuda para fazer as malas? Se quiser, fazemos um mutirão para ajudar Vossa Alteza a cumprir a promessa de mudança de país. Um pequeno passo para um homem e um grande passo para o Brasil. Vai com Deus. Sinto que o Brasil está realmente sendo desinfetado. Já está indo tarde demais. Boa sorte aí aonde você está. Tchauzinho. Ele reage cuspindo na cara dos outros, bem a cara da esquerda mesmo. Cometem atrocidades e depois se fazem de vítimas. Vá e não volte nunca mais. Tchau, querido. Pode ter certeza absoluta que por toda a eternidade, ninguém, nem seus parentes, sentirá sua falta. Tem meu apoio total de ir para países comunistas. Não indico mais Venezuela, mas vai para um longe, tipo Coreia do Norte. Eu particularmente não odeio você, apenas quero que você cumpra o que fala. Falou que se Lula fosse preso, você deixaria o país, então mostre que você tem palavra. Abraço. Bolsonaro tinha mais razão para deixar o país. Ele foi ameaçado, ofendido, esfaqueado. Até cuspiram na cara dele. O internauta Eduardo de Alencar postou em seu Facebook: a desistência de Jean Willis de ocupar o mandato pode querer dizer muita coisa. Sinceramente, o que me parece mais improvável é que seja pelas razões que alegou. O deputado teve a pior votação de sua história política. Não era bem recebido em nenhum lugar fora da extrema esquerda que o elegeu. E virou uma caricatura ambulante de oposição à esquerda desde o impeachment, com gestos de subserviência ao petismo no melhor estilo de força auxiliar. Além disso, não representa de fato mais do que um incômodo besta para qualquer governo. Não tem a sanha nem o ímpeto investigativo de um Freixo, tampouco a capacidade de mobilizar muita gente. É um zero à esquerda da esquerda em termos de potencial. Em compensação, pode ter aceitado o encargo de falso exilado com fins políticos. É mais do que provável que vá para o exterior na tentativa de repetir o feito de Arraes no passado, grande articulador da desmoralização do regime militar junto à comunidade internacional. A esquerda sabe que a guerra de narrativas muitas vezes começa de fora para dentro. Nesse aspecto, há fortes chances de ser recepcionado por progressistas e radicais de esquerda, dispostos a comprar a tese de um proto-fascismo brasileiro. Essa turma já pagou micos maiores no passado.
De um jeito ou de outro, duvido que Willis tenha de fato se retirado da política. No máximo, mudou de posição, provavelmente amando e sustentado por alguém. Em breve, saberemos. A delação de Antônio Palocci devastou o Partido dos Trabalhadores em níveis inimagináveis. São tantos podres vindo à tona que é difícil analisar qual foi o maior dos crimes da facção travestida de partido político. O motorista de Palocci, Carlos Pocente, também decidiu expor os crimes petistas presenciados por ele, e com base nesse depoimento, a Polícia Federal chegou ao Hotel Grand Mercury, palco frequente de eventos do partido. Além de ser o lugar onde Lula costumava despachar semanalmente, Pocente declara que no local já presenciou Palocci encontrar-se com Lula e Bunlai. Pocente também afirmou que diversas vezes levou o ex-ministro para o prédio do Banco do Brasil na Avenida Paulista, então escritório da presidência em São Paulo. Uma medida bastante conveniente para o partido foi a retirada das câmeras de segurança do local. Além disso, foram diversos encontros onde Palocci encontrava Lula e Dilma no espaço reservado do aeroporto de Congonhas. Esses locais funcionavam como escritórios da corrupção. Aqui está a prova da aliança perfeita entre o Ministério Público do Rio e a Rede Globo. No caso da Operação Rodim, o jornalista Políbio Braga já tinha denunciado a aliança que muitas vezes o Ministério Público estabelece com as grandes redes de comunicação. Está tudo no livro Cabo de Guerra. Uma foto tirada através de um celular no restaurante Lorenzo Bistrô de finas comidas francesas no Leblon, Rio de Janeiro, está rodando a internet. A foto flagrou o procurador-geral do Ministério Público do Rio, Eduardo Gussen, em animada reunião com o jornalista Otávio Guedes, da Globo News. Você tem que começar a pensar direito. O cara matou meu pai. Não vou deixar barato. O filho do Drago é grande, forte, rápido. É um cara duro na queda. Ele é perigoso. Eu sou perigoso. Essa é a nossa chance de reescrever a história. Você consegue. Tá na hora, Domi. Qual o seu nome? Creed 2, em exibição nos cinemas. A Globo News, braço de TV a cabo da Rede Globo, tal como a TV e o jornal O Globo, fazem campanha devastadora para destruir a reputação do senador eleito Flávio Bolsonaro, tudo com o objetivo de desestabilizar o governo do pai, Jair Bolsonaro. A maior parte do material que usa vaza do próprio Ministério Público do Rio, como se sabe. A fotografia espanta justamente pelo caso que investiga Flávio Bolsonaro. Apesar de correr em segredo de justiça, tem vazamentos diários e sempre sem a apresentação de qualquer prova pela imprensa. O Ministério Público, a quem a Constituição de 88 atribui competências difusas, transformou-se de fato num dos poderes da República, sem que seja um deles. O Ministério Público precisa ser enquadrado através de uma alteração constitucional, que estabeleça claramente suas competências e, sobretudo, seus limites. A fotografia foi divulgada por um perfil chamado de Alexandre Mega. Vejam que interessante, o jornalista Otávio Guedes, da Globo News, foi flagrado conversando com Eduardo Gussen, procurador-geral que investiga Flávio Bolsonaro. Mas as investigações não correm em segredo de justiça? O que eles estariam conversando? Como de costume, Maduro acusou o governo norte-americano de dirigir uma operação para impor um golpe de Estado na Venezuela. Em discurso, Maduro esbravejou: "Temos denunciado o governo imperialista dos Estados Unidos, que dirige uma operação para impor um golpe de Estado na Venezuela. Pretende eleger e designar o presidente da Venezuela por vias não constitucionais." A declaração foi feita horas depois de o presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, ter se declarado presidente interino do país, diante de milhares de cidadãos em protesto na capital Caracas. Os Estados Unidos, o Brasil e mais de uma dezena de nações da América Latina reconheceram Guaidó como presidente interino. Como sempre, em total desprezo pela democracia e pelo sofrimento da população, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, saiu em defesa da permanência do ditador Maduro no poder.
a líder petista resolveu ignorar o clamor mundial por democracia e defendeu o regime ditatorial de Nicolás Maduro. Dessa forma, Gleisi assumiu de forma definitiva seu desprezo pela democracia e sua paixão por regimes totalitários. Maria do Rosário, Gleisi Hoffmann, Jean Willis, Lindbergh Farias, Lula, Dilma e vários outros políticos de esquerda são pessoas fora da realidade, para não dizer outro adjetivo. A crise humana vivida na Venezuela tem feito centenas de vítimas fatais durante a última década. Somente nesta semana, várias pessoas morreram pelas mãos das forças leais ao ditador, e indiretamente esses políticos brasileiros são cúmplices dessas mortes. A onda de protestos contra a ditadura que se iniciou na Venezuela já mostra que Maduro não é mais um líder aceito. Como símbolo dessa luta, uma estátua de Hugo Chávez foi incendiada e destruída na cidade de San Félix. Mas Maduro é um ditador louco e sanguinário, e já começou um massacre executando vários manifestantes opositores. A crueldade e a ganância pelo poder parecem não ter limites no assassino. Mesmo com o mandato em frangalhos e o poder se esvaindo de suas mãos, o ditador continua a perseguir da maneira mais violenta seus opositores. Além dos executados, já foram contabilizados vários feridos e mais de 100 presos pela ditadura socialista. O país segue em chamas, inflamado por um governo cruel e incompetente, mas o povo resiste. O sofrido povo venezuelano não teve a nossa sorte. Por lá, o exército, ou melhor, milícia bolivariana, foi corrompido e se uniu ao governo ditatorial contra seu povo. Mas setores das forças... Olha só essas adagas. Saca isso aqui. Uau. Aham. Que irado. Foquinha legal. Aí, gente. Ai, que fofo. Tá indo pra alguma festinha do pijama? Vamos ganhar! Vamos ganhar! Ah! As armadas já começam a entender que o regime poderá cair de forma violenta, hipótese que reforça a possibilidade de uma deposição via levante das forças regulares de segurança daquele país. O regime de Maduro anda respirando por aparelhos, já que agora só governa pela força. Mesmo que aguente por mais alguns meses, o fará de forma truculenta, seja lançando seus soldados contra o povo, seja esmagando o povo com as milícias populares. Infelizmente, esta resposta à indignação do povo escravizado irá suscitar a ira, o que nos leva a concluir que, de qualquer modo, a Venezuela será palco de um banho de sangue. O que se espera é que, ao final deste doloroso processo, aquele povo sofrido consiga a redenção por meio da liberdade.